Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da Controle Investimentos. Eu sou Henrique Alves, fundador e analista-chefe da Controle, e hoje, na verdade, eu não resolvi não preparar nada específico, um tema, uma aula, mas sim mostrar para vocês a nossa preparação dia após dia, geralmente feita mais ou menos nesse horário, na parte noturna, para que nós estejamos no dia seguinte preparados para encarar os desafios do mercado financeiro, tanto observando índices, verificando possíveis estratégias, possíveis ações entrando em zona atrativa para operações ou também alguns ativos que a gente possa estar fazendo realizações parciais ou até mesmo fechamento de posições. Então a gente vai passar aqui um pouquinho na nossa rotina. Separei aqui para vocês mais ou menos o que nós fazemos aqui todas as noites, para que a gente fique no outro dia em condição para que nós possamos, como vocês enxergam lá no grupo, passar as melhores informações, as melhores entradas e estejamos preparados para o que quer que aconteça no dia seguinte. A gente sabe, é claro, que muitas das coisas às vezes acabam acontecendo de imprevisto, né? Então são notícias, tomadas de decisões políticas, até mesmo conflitos no mundo, e isso, é claro, impacta bastante. Então já basta essas informações novas de momento, então nós precisamos sempre estar preparados para tudo que está já aconteceu ou que já aconteceu no dia seguinte ou que está acontecendo até essa parte noturna. Então a gente já fica preparado e deixa sempre os nossos alarmes, os nossos estudos prontos na tela, beleza? Então vamos aqui para vocês acompanharem aqui um pouquinho do nosso estudo. Então uma das primeiras coisas que nós avaliamos aqui são os índices principais, né? São os índices que regem então as nossas ações principalmente, né? Então a gente dá uma olhadinha aqui no Ibovespa primeiro, é claro, a gente aqui do Brasil, então a gente pode fazer uma análise bem simples. A gente conversou um pouco aqui com os nossos alunos aqui, se eu não me engano, foi na manhã do dia 9. A gente falou que tinha condições tanto para alta como para baixa, e aqui a gente acabou vindo buscar aqui, acontecendo toda a situação de tarifação no dia 9 e aí acabou impactando bastante o nosso mercado e com reflexos ainda nos últimos dias, né. Então, o que a gente tem hoje para o nosso mercado nacional, simplesmente vocês podem conseguir ver aqui com tranquilidade esse canal que a gente já vem trabalhando há um tempo, até para os nossos investidores da Controle Ibovespa, né, vocês podem enxergar que a gente vem evitando de trazer muitas operações, tudo porque vocês enxergam que nós estamos extremamente travados, né. Então vejam que a gente está aqui praticamente num nível bem curto, né, a gente está aqui travado num range entre um canal meio descendente de 3,5%. É uma variação muito, muito, muito pequena para que a gente, encontre operações ou de fato alguma ação desenvolva muito bem um movimento. E agora, na verdade, a gente estava ainda com algumas expectativas positivas e esse mercado voltando para esse range dentro desse canal, acabar trazendo mais indefinição e mais dessa lateralização, né. Então o que provavelmente deve acabar acontecendo, devamos ficar aqui presos aqui nesse patamar aqui, até melhores definições de cenário político, cenário econômico, inflação, e nós vemos que o Brasil está com sérias dificuldades, tanto na parte fiscal, de gastos, parte de juros, inflação, agora até nas suas políticas estrangeiras, né, de comércio. Então, os Estados Unidos vem pressionando bastante o Brasil por essas motivações, tanto políticas quanto comerciais, e a gente imagina que vamos ter trabalho e provavelmente para o mercado nacional vamos ficar nisso. Então, para a gente aqui em termos de operações e análise, nós simplesmente, provavelmente, enquanto ficarmos dentro dessa região aqui, pessoal, não tem o que fazer. Ah, mas o meu dinheiro fica parado, dinheiro isso. Lembro sempre para o nosso pessoal da controle aposentadoria. Não é o quanto tempo o nosso dinheiro fica investido, mas sim a qualidade do nosso investimento pelo tempo que ele ficou ali aplicado, né? Então, muitas das vezes eu já sempre falo, às vezes, alguns exemplos que nós já passamos. E lá nos Estados Unidos, por exemplo, ficamos, se eu não me engano, 8, 9 meses com boa parte do dinheiro em caixa, mas não tinha o que fazer. E assim, quando 9 de janeiro, se não me engano, de 2023, que foi o período pós ali, assim que armou de fato um setup comprador, depois de um tempo da gente esperando correção e correção,
a gente acabou tendo um lucro extremamente positivo. Então a gente recuperou todo esse tempo com dinheiro em caixa. Então, não é igual ao ativo de renda fixa, poupança, esse tipo de coisa, que a gente tem que deixar lá o dinheiro e X tempo você tem um retorno. Não. Análise é investimento em ações, nós precisamos investir no momento certo, ter a rentabilidade naquele período e simplesmente sair. Não importa muitas das vezes se isso vai demorar a esperar 1, 2, 10, 12 meses, 15 meses, mas muitas das vezes a gente investe durante 1 mês, 3 meses e a gente tem um retorno de 1 ano e meio muitas das vezes. Então, por isso que a gente tem que ficar ligado e simplesmente investir quando está de fato interessante para que a gente coloque o nosso dinheiro naquela aplicação, naquele ativo. Então, por enquanto, nós temos isso aqui, sem movimentações de fato para o mercado nacional. E depois a gente apresenta então aqui o nosso índice americano, né. E se eu não me engano, já até deu uma recuperadinha, estava caindo, se eu não me engano, 0,5, veja a completa diferença do mercado americano, vem numa tendência positiva extremamente atrativa, rompeu o topo histórico recentemente e vem trabalhando ainda, por mais que já esteja uma alta cansada, né. Veja que desde 7, 8 de abril, que foi o ponto onde a gente realizou as melhores compras dentro da Controle Aposentadoria, né, tanto no dia 7 no dia 8 se eu não me engano, foram os dias que a gente mais realizou compras de ativo, e veja a posição, é isso que a gente estava falando. Não adianta muitas das vezes a gente fazer compras e ficar um tempão posicionado durante a queda. A gente precisa posicionar nos melhores momentos, onde a gente provavelmente tem a melhor gestão de risco e vai ter as oportunidades, muitas das vezes, das operações mais seguras, mais tranquilas e confortáveis para o nosso bolso, para o nosso emocional. Então, o mercado americano vem sim numa esticada extremamente forte. E é claro, vocês conseguem observar aqui a amplitude do movimento aqui bem forte. E agora, nesse patamar final aqui, a gente já vê um mercado bem cansado. É óbvio, a gente está distante das médias, subimos bastante. Fica difícil para um novo investidor conseguir arranjar, às vezes, posições ou até mesmo ter uma expectativa interessante para comprar nesse patamar aqui nessa altura. Olha o tamanho da retração e distância, muitas das vezes, das médias e suportes que nós temos aqui. Então, nesse momento agora, tratando de mercado americano, muito cuidado. Por quê? Ah, mas é o mercado americano. Sim, é o mercado americano, é um mercado muito bom. No entanto, até mesmo os melhores ativos têm correções, né? Têm as suas retrações, voltam e devolvem muitas das vezes parte dos lucros, né? É assim que funciona, porque quem está posicionado no ativo, uma hora vai ter que vender para colocar o lucro no bolso, ok? Então, nesse aspecto hoje, vamos sempre nos preocupar com os nossos fundos anteriores, né? Porque eles vão mostrar para nós pontos extremamente importantes de que, enquanto o mercado se mantiver sempre ali, a sua tendência positiva, no nosso caso aqui, enquanto ele se mantiver a 6.248, a gente fica com certa tranquilidade. A partir do momento que ele corrige, vai buscar uma média de 20, vai buscar uma média de 50, coisa fica bem mais complicada, tá. Então, por enquanto, o mercado ainda segue em alta, mantemos ainda parte dos nossos ativos na carteira, já fizemos várias realizações parciais, e a nossa visualização nesse momento é, por enquanto, temos um momento de atenção. Por quê? Mais um topo aqui, e é feito um pivô na média, ok, ele tenta fazer o rompimento, faz um falso rompimento aqui, né, faz uma falha de topo, e agora a partir desse momento a gente tem que tomar cuidado. Provavelmente ele pode se lateralizar nesse momento até a próxima notícia de impacto, seja econômica, seja política, seja em conflitos, né, existentes hoje que estão ali em torno dos Estados Unidos, e nesse aspecto, provavelmente a gente deve ficar nesse trecho aqui, e notícias positivas podem acabar atraindo o mercado americano para cima, né. E é claro que, caso não apareça nada, o mercado ainda tenha muitas ressalvas com relação à política Trump, provavelmente a gente pode ter correções com certa tranquilidade até aqui o ponto dos 6.000 pontos para o S&P 500. Aqui a gente está no S&P 500 futuro, lembrando que ele está em aberto, né? Mercado americano futuro, ele abre no domingo, né, de noite, às 20 horas, e fecha somente às 18 horas, lá da sexta-feira, no dia de amanhã, no caso, e aí fica fechado só sexta-noite, sábado e domingo durante o dia. Isso é importante porque se você às vezes quer verificar o que está acontecendo, por exemplo, durante a madrugada, se está subindo, se está descendo, aconteceu alguma notícia, ele já mostra para nós qual vai ser o possível movimento do dia seguinte. Assim como nós vimos hoje um movimento de leve alta de 0,24, e hoje, já nessa madrugada, a gente chama de overnight, durante o período noturno do S&P 500,
já está caindo menos 0,36, tá. Então nós enxergamos 2 cenários, tanto no mercado americano, um cenário extremamente positivo, mas que agora demanda muita cautela, porque está perdendo força, né, nós vimos um movimento muito alto, muito forte para o mercado americano. No Brasil não é tão diferente, apesar das notícias não serem tão interessantes assim, nós vimos aqui o movimento anterior, mas ao contrário dos Estados Unidos, nós estamos aqui praticamente desde maio, né, maio, junho e agora entrando julho, sem movimento, né. Basicamente ele fica enganando, vai descer, faz correção, não vai, não consegue subir também, não consegue descer. Isso aqui para o mercado e para os investimentos são muito ruins, porque a gente pode ficar com o ativo posicionado e não movimentar, não tem retorno nenhum disso aqui, o mercado completamente de lado aqui, né, sem movimentações, ok? Depois disso, a gente pode olhar um pouquinho dos nossos juros. Deixa eu pegar aqui os nossos juros. Hoje tivemos uma variação bem grande dos juros, principalmente do DI Futuro 29, né? Para quem não conhece, nós conseguimos analisar e verificar o movimento dos juros ao longo do dia, né? É isso mesmo. Então, os juros, nossa, por exemplo, taxa Selic, isso aqui é, por exemplo, um ativo que pode ser negociado dos juros futuros. Nesse nosso caso aqui, é o juros futuro lá de 2029. Quanto será os juros em 2029? Nesse momento está sendo cotado a 13,45 e hoje nós tivemos uma queda mais forte, apesar de uma abertura em alta, né. Então todo o cenário anterior, do dia anterior, né, do dia de ontem, que pressiona muito o cenário das empresas aqui no Brasil, com a tarifação do Trump, acaba que foi amenizado ao longo do dia, apesar de existir ainda muitos, rumores, problemas e ajustes a serem feitos, mas deu uma arrefecida no dia, mas eu ainda acredito que isso vai pegar. Vejam que desde dezembro nós estamos, tendo um alívio, um certo alívio no nosso juros futuro. Apesar de até a última reunião nós tivemos um novo aumento de 0,25 e atingimos o patamar de 15% da nossa taxa Selic. Fala: "Mas Henrique, como é que a gente está com os juros hoje de 15 e o nosso juros futuro está em 13,45?" Exatamente essa expectativa. Por enquanto, o mercado enxerga, apesar de no cenário recente agora do último mês, os juros, acabou voltando um pouco para o lado positivo, ainda mantendo, apesar de tudo, no seu cenário mais macro, um cenário descendente, nós temos uma expectativa, por enquanto, de estabilização e logo até o final do ano ou até o início do ano seguinte, de um corte, um período mais restritivo dos juros, né. Que a gente faça ali a redução da taxa Selic, em virtude de uma melhor economia, diminuição da inflação, esse tipo de coisa, né. Então, isso aqui serve para a gente observar principalmente a expectativa do mercado sobre os juros. E lembrando, enquanto nós temos juros para cima, provavelmente vão ser mais interessantes os ativos de renda fixa, o mercado acaba perdendo a sua atratividade frente às ações ou frente à renda variável. E ao contrário, a mesma coisa. Conforme isso aqui vai para baixo, nós temos sim uma melhora, né, uma expectativa mais positiva com relação às ações. Então, vocês conseguem enxergar com tranquilidade que desde dezembro nós tivemos o seu topo mais alto aqui, quase acima de 16% de juros para frente. Vejam que provavelmente nesse período que a gente começou a ter um arrefecimento dos juros futuros, é exatamente o período onde a bolsa começa a dar a sua esticada para cima. A gente até pode fazer o comparativo aqui. Então, um alerta de milhões aqui, né? Porque esse tipo de situação, muitas das vezes, vocês não ouvem por aí de qualquer lugar. Vou colocar no gráfico semanal e vejam aqui, ó, falando de dezembro, olha aí o ponto. Exatamente aonde começa a reação recente do mercado de ações aqui no nosso Ibovespa. Então, a gente falou exatamente aqui, ó, o período mais alto. Na hora que a gente passa, a gente consegue até esperar a análise técnica nesse ponto aqui, principalmente aqui, ó. 15 de janeiro seria um ponto interessante, na hora que a gente viu que os juros estão entrando em tendência baixista. E a gente correr aqui e buscar no gráfico, 15 de praticamente é no meio dessa barra semanal aqui. A partir daqui, nós teríamos um forte indicativo de que a partir daqui a gente teria novas altas, porque vocês enxergaram ali arrefecimento dos juros, expectativa dos juros futuros aqui no Brasil. Então vejam como é importante, principalmente esse intermarket análise, né? A gente fazer as correlações dos ativos corretos. Então, juros futuro, e não só o juros futuro 29, né? Para quem quiser,
analisar os juros um pouco mais curtos, juros 27, 26, vai mostrar algo muito parecido, tá? Talvez um pouco mais atenuados por estarem mais perto, então tem menos chance de mudar, tá? Então, os juros para nós é outro ponto para que traz de certa importância. Por quê? São juros, como a gente sempre fala, que acabam norteando, nos dando a referência de o que está melhor, renda fixa ou renda variável. O que vai subir, o que provavelmente vai descer e vai tornar menos atrativo, ok? Depois disso, a gente faz simplesmente análise do nosso calendário econômico, eu já deixei separado aqui para vocês. Deixa eu colocar aqui o nosso calendário econômico. Para o dia de amanhã, não temos nada expressivo, tá? Temos sim várias atividades aqui no dia seguinte, vários relatórios, dados, mas em termos impactantes, com pressão de fato ou volatilidade que possa afetar o mercado, dessas eventos nossos aqui atuais, no dia de amanhã, não vai fazer sentido nenhum assim, em alguma expressão que possa alterar de fato o mercado. Provavelmente possa acontecer muitas das vezes algum anúncio do governo com relação à tarifação, se vai ter alguma reciprocidade nessa tarifa, aí sim pode impactar bastante o nosso mercado, trazendo muita volatilidade para nós. Mas do contrário, em termos de calendário já previsto, não temos nada que possa afetar o nosso mercado. Ok? Então, temos uma olhada no nosso índice, nos nossos juros, vimos aqui o nosso calendário econômico e depois disso a gente passa aqui para fazer o nosso giro das nossas ações. E aí assim nós conseguimos aqui fechar a nossa preparação. Tentar não demorar muito, porque a gente está chegando aqui a quase 17 minutos, para que fique um vídeo que todos consigam consumir e ver os dados e ver como nós fazemos a nossa análise, tá ok? Então, para o dia de hoje, o que ficou muito interessante aqui para a gente, vou puxar aqui no nosso TradingView, principalmente os nossos criptoativos, tanto Bitcoin como Ethereum subiram bastante, né? Então, renovação de topo anterior, e veja que Bitcoin acaba sempre fazendo bastante isso. Na hora que ele faz o seu rompimento, ele acaba entrando muito volume. Muitas pessoas ainda confiam demais na criptomoeda e faz todo sentido, principalmente no cenário que nós vivemos de muito controle do Estado, não só nosso aqui no Brasil, mas no mundo inteiro com relação ao dinheiro. E isso sim traz muita confiança para o investidor ter uma moeda que tem as suas finanças descentralizadas, são independentes, que tem a sua proteção, autocustódia e assim por diante. Então, mais uma vez, a nossa moeda digital rompe topo, renove máximas e chegou ali. Nesse dia de hoje, ela atingiu máxima ali de $117.547, né? Um baita de um valor, e ainda acredito que possa entrar mais. Provavelmente tem muitas pessoas ali com o valor em mente de $120.000. Acredito que seja um alvo extremamente interessante, e a gente está aqui com o nosso último alvo de FIBO aqui, marcado no 118.295, tá? Então, o 120 é quase um pulo e como a gente sempre fala na análise técnica, nada é um ponto exato, é sempre uma região. Então, entre o 118 e 120 mil, praticamente é a mesma região, e acredito para quem está segurando há mais tempo, pode ser um ponto de realização forte aqui. Então, cuidado, não esperem, às vezes, muitas vezes, chegarem pertinho, chegar no 120 redondo. Passou ali do 119 mil e meio, faz a realização parcial, solta em boa parte da posição, porque a gente sabe que muitas das vezes pode depois vir correções. Para aqueles que quiserem segurar um pouco mais, façam o contrário. Em vez de fazer a sua realização parcial no ponto exato, comecem a proteger mais. Coloquem proteção ali no 115, 116 mil, deixem sua ordem de saída ali, por mais que vocês não recebam um valor mais alto, mas se continuar subindo, vocês continuam com toda a posição que tem. Se passar a cair muito forte, vocês fazem a realização parcial que está na proteção por trás do ativo. É a gestão de risco e diminuição de exposição nossa, da nossa carteira no mercado para altas volatilidades que podem ocorrer quando a gente acaba tendo essas esticadas grandes aí. Ok? Aqui então não tem muita diferença, então a única coisa que eu chamo a atenção, principalmente já vinha chamando a atenção, principalmente dos nossos investidores, lá no nosso grupo, é Ethereum. Ethereum tem uma demanda muito grande ainda, é um ativo extremamente positivo em termos de seus fundamentos, em termos de adesão até do público que investe em criptoativos, só que a diferença, a gente está rompendo o topo histórico de, Bitcoin e da última vez a gente, se eu não me engano, a gente nem chegou a romper o topo histórico, se chegou, praticamente só fez uma falha aqui nesse período aqui. Eu não me recordo agora com precisão, a gente tem aqui uma máxima, por exemplo, de 3.973 e, se eu não me engano, aqui provavelmente é de 4.000 aqui, 4.093, 4.000 e pouco.
Então a gente simplesmente teve um teste, né, um teste mal sucedido e voltou a cair. Nesse sentido, em termos proporcionais, nós temos um espaçamento muito interessante aqui para quem investe em Ethereum e acredito que é uma moeda extremamente com bons fundamentos, assim como o Bitcoin. Então nós temos aqui uma zona alvo nossa aqui da controle, perto da zona dos 3.800, é claro, para se proteger dessa possível zona assim de alta resistência aqui no topo histórico e esperamos que esse valor seja rompido, mas nós sim vamos fazer realizações parciais nessa zona alvo aqui, ok? Então ainda acho que tem espaço. Não acho que seja interessante comprar agora com essa esticada. A última oportunidade foi aqui nos 3.620, 3.650, né? Nesse rompimento de pivô aqui no meio do caminho, suportado por todas as médias. Nesse momento esticou demais e qualquer entrada aqui vai ser extremamente arriscado. Ah, mas Henrique, se desse ponto começar a subir não para mais. É isso. Aí é o risco que você está assumindo ou não. Se você acha que ele vai subir desse jeito, ok, compra aqui. A gente está comprado aqui embaixo, em vários pontos aqui. Fizemos, se eu não me engano, 4 ou 5 compras, por exemplo, com a controle aposentadoria. E a nossa posição talvez pior deve estar com 9, 10% nesse momento dessas compras intermediárias aqui em Ethereum, tá? Acredito sim que tenha mais espaço, mas a gente sempre vai falar da responsabilidade e da gestão de risco. E nesse momento não é tão atrativo porque esticou bastante, ok? Depois aqui, no dia de hoje, nós tivemos uma alta interessante para a Nasdaq Futuro, né? Nós tivemos uma alta aqui dos principais ativos. Aqui a AMD subiu 4,15% de novo, está tentando retomar ali a sua tendência altista, apesar de nós termos na Controle Investimentos feito fechamento total. Nós tivemos, se eu não me engano, chegamos a quase 40% e na hora que bateu 33% a gente acabou fechando, até para diminuir um pouco a nossa exposição. Ainda tem espaço para alta, ainda está continuando aqui, mas com uma gestão de risco pior, né, nesse momento. Ainda tem espaço para quem ainda acredita muito no ativo, ainda tem espaço bem interessante para alta, tá? Mas aí serve ali, né, como a gente fala, a nossa gestão de risco. Nvidia rompendo o topo histórico também, não tem o que fazer. Apple ainda está interessante, tá, pessoal? Mais ou menos a mesma situação de Ethereum. Estava lateralizado num ponto mais baixo e eu acredito que sim, ainda temos possibilidade de compra para a Apple. Nós estamos posicionados também na controle de aposentadoria, podemos até ainda aumentar, se eu não me engano, nós temos mais uma parte ainda para aumentar, caso seja interessante. Eu acredito que esse movimento possa, prosseguir aqui, nesse movimento aqui, no mínimo voltar a atingir preços próximos da zona de topo, tá. O problema só de Apple é a sua sistemática de produção muito presente na China. E o governo dos Estados Unidos estava tentando transferir isso para a Índia com um alto custo e simplesmente com problemas de produção, já que a qualidade da produção, muitas das vezes, da Índia é muito inferior às qualidades de produção do trabalho lá na China, tá. Uma das empresas aqui que subiu bastante foram as empresas de aviação. Eu ainda vou entender direitinho o que que aconteceu, mas a Alaska Air, que é uma das empresas bem pequenas, teve um aumento considerável de 8,95. Eu particularmente tenho na carteira há um bom tempo a American Airlines, e hoje foi um dia bem interessante, subiu 12,72%, chegou a subir 14% e voltou um pouco. E eu já fiz grandes realizações parciais, uma posição minha é um pouco mais arriscada, não chama esse tipo de operação na controle aposentadoria, por exemplo, entender que são empresas muitas das vezes são complexas de se investir e geralmente acabam tendo muitos problemas financeiros com o governo e são afetadas basicamente por muitos fatores. Então são empresas muito difíceis da gente investir e que acaba que a gente precisa fazer muitas operações ou movimentações ainda num volume muito grande de movimentos, tá. Então, esse aqui ficou praticamente não posicionamos na carteira controle de aposentadoria, tá. Dentro das ações dos Estados Unidos aqui, basicamente, não tivemos outros a maioria dos ativos acabaram subindo de forma leve, os ativos de tecnologia acabaram subindo de forma um pouco mais expressiva no dia de hoje. Então, se vocês podem ver aqui muito poucos ativos estão no lado negativo, né. A maioria aqui no positivo, tá. E vamos aqui para o mercado nacional. Não temos notícias muito interessantes, não temos posições muito favoráveis, até porque tivemos a nossa queda recente aqui agora, né, do índice nacional. Então, talvez a única parte interessante, apesar de ter fechado mal,
né, apesar de ter quase alcançado o nosso segundo alvo aqui em Vale, mas o ativo acabou voltando tudo, porque o ativo estava subindo com relação ao valor do preço do minério de ferro lá em Singapura, e acabou que o minério de ferro acabou voltando boa parte da sua alta, e assim fez Vale também, acabou voltando. Nesse momento não vejo compras, tá? Mas caso eu faça uma correção aqui na média 200, se sustente nessa zona aqui dos 54,5 e volte a apresentar pressão compradora, talvez seja interessante a gente buscar aqui talvez algumas posições, já que Vale vem numa uma situação bem de afunilamento aqui e cada vez mais ela tem uma dificuldade maior da gente entender melhor os movimentos, já que ele vem encurtando ainda mais os seus movimentos, mas sempre com proteção aqui junto a esses R$ 50. Então, para aqueles que acompanham o ativo, sempre que o ativo chegar próximo aqui dos R$ 50, pode ser bem interessante para novas aquisições aqui e trazer ela até a média de 200 ou até próximo do nosso canal aqui descendente, ok? Chamou a atenção nossa no dia de hoje, então BBAS3, tá? Então, vem continuando no seu movimento negativo. A gente pegou o movimento bem lá em cima no início, né, quando a gente fez a nossa posição vendida na controle Ibovespa, tá? E ficamos aqui com 12, 13% e encerramos nossa operação. Eu evito a gente esticar muito essas operações negativas, até pelo risco que a gestão de risco de operações vendidas não é muito atrativo. YouTube teve uma queda mais expressiva no dia de hoje, então entra num cenário após um movimento de alta muito grande, eu tomaria cuidado e não ficaria mais posicionado para YouTube, tá? Então entra num cenário aqui onde é que tem espaço para cair, tá? Vejo aqui que nós temos os próximos pontos nossos de suporte mais distantes, então eu acredito com tranquilidade que a gente deva buscar esse valor aqui de 34,06 e ainda acho num espaço um pouquinho maior, né, de 3, 4 meses, nós venhamos a buscar aqui a nossa, no mínimo a nossa M200 aqui, ok? Então, o que geralmente a gente faz nesse cenário, a gente pega a nossa ferramenta de projeção, estica aqui para baixo o último movimento e vamos deixar aqui. A gente pode talvez fazer um ajuste nesse momento aqui agora e acredito que seja mais interessante. Praticamente o nosso primeiro alvo fica exatamente no mesmo ponto de convergência aqui do último suporte. Então, assim como a gente viu aqui em BBAS3, acredito que a destinação de TUB4 seja muito parecida com essa aqui de TUB, ok? Então, pessoal, é hora sim de desembarcar. O ativo teve muito tempo de alta. Veja aqui em termos proporcionais, desde de primeiro de dia 3 de janeiro de 2025, o ativo subiu quase 50%. É óbvio que agora a gente vai ter correção. Então, muito, muito, muito cuidado. E para mim, isso aqui já é encerramento e fechamento, principalmente com essa queda bem forte aqui no dia de hoje, ok? Então, falamos de YouTube, Banco do Brasil. Agora vamos botar a queridinha aqui também, da maioria dos analistas. Vejo aqui o nosso estudo aqui já mais ou menos projetando o que pode acontecer com o VEG. Então, enquanto continuar nesse cenário negativo, acredito que a gente possa manter aqui ainda a distância do ativo, mas logo em seguida, na hora que a gente enxergar a fraqueza ou uma falha de fundo aqui, a gente pode acabar prestando atenção no ativo e recomprando, já que já que VEG é um dos ativos muitas vezes que é difícil a gente enxergar a compra, porque o ativo sempre é muito estável e sempre muito firme na sua alta. Então, quando a gente tem períodos assim de descida, de correção, praticamente 32%, o ativo se torna extremamente atrativo para nós. Temos que ver o impacto que provavelmente as medidas de tarifação podem impactar em VEG, ok? Ah, Bradesco, mais ou menos na mesma sistemática ainda de Banco do Brasil e YouTube, mas não ficou com a configuração extremamente baixista, tá? Até porque Bradesco foi uma das últimas a reagir nesse movimento aqui e estava num preço bem baixo, né? Então, nesse momento agora, ainda não tem essa configuração extremamente baixista, assim como Banco do Brasil e YouTube, mas vai se encaminhando provavelmente e a gente, com a perda desse valor aqui de 13,66, talvez a gente possa virar também para a baixa nesse período aqui. B3, para a gente encerrar, ainda se encontra ali ainda no movimento que a gente estava medido aqui, apesar de ter chegado lá nos 200%, praticamente nosso penúltimo alvo cravado, né, desse movimento aqui que a gente identificou o rompimento, e nesse momento agora
a gente vai identificando uma possível fraqueza aqui nesse ponto, né? Já que ele não conseguiu nem chegar perto do seu topo recente. Então a gente pode enxergar uma lateralização, uma congestão aqui, e assim que ele faça um pivô de baixa, possa acelerar um pouco mais esse movimento aqui para baixo e vir buscar no mínimo de novo os 12,60 aqui e provavelmente aqui os nossos 11,61, ok? Então, pessoal, basicamente nós fazemos isso todos os dias assim que o mercado acaba, ok? E dentro disso, para nós nos preparamos, colocamos nossos alarmes, fazemos estudo, buscamos ativos, a gente praticamente acaba passando em uns 30, 40 ativos aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos a gente acaba passando pelo menos a maioria dos ativos do S&P 500, ok? Então os 500 maiores ativos a gente acaba indo atrás, olhando, principalmente para a carteira da controle de aposentadoria, observamos a maioria dos ativos, como aconteceu, que estão presentes na carteira, e assim, para que nós possamos estar preparados para o nosso dia de amanhã, ok? Então, para que a gente feche o nosso dia de hoje, nós agora vamos tentar fazer esses vídeos aqui de preparação, mostrar aqui um pouco as nossas operações. Hoje a gente não falou de mercado futuro, apesar de ter visto que no nosso grupo lá na controle, no nosso grupo gratuito no WhatsApp, algumas pessoas se interessaram bastante pela parte de mercado futuro. Vamos colocar mais algumas informações aí ao longo da semana, ao longo do final de semana, porque eu sei que são esses tipos de ativo que muitos dos nossos investidores acabam se interessando bastante, ok? Para aqueles que ainda não seguem o nosso grupo gratuito, peguem aqui o nosso QR Code e aí sigam lá o nosso grupo, é gratuito. Vocês vão ver que o acesso é liberado, apesar de nós fazermos a liberação pessoa a pessoa, principalmente por causa de golpistas, esse tipo de coisa, vocês vão ver que acabam naturalmente uma hora ou outra entra. Mas a gente tenta filtrar o máximo para proteger todo mundo aqui do grupo, para que vocês não passem por esse tipo de situação de problemas aqui com golpistas. Logo na controle de investimentos, nós precisamos muito pela responsabilidade e o cuidado de todos vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, dessa temática, deixem aqui o seu like, se inscrevam, mandem para os companheiros, amigos de vocês, para que possam aqui facilitar e proporcionar para que nós consigamos continuar aqui com o nosso grupo gratuito, prestando esse apoio e orientação e muitas das vezes apoiando com muitas operações positivas e retornos para todos vocês, ok? Então, espero vocês no nosso próximo vídeo. Não deixem de comentar. Se vocês desejam alguma análise específica, deixem aqui nos comentários para que a gente, nos próximos vídeos, possamos aqui trazer ativos específicos que vocês desejam ou têm na carteira de vocês. Grande abraço para vocês e até a próxima. Valeu!